Bom Adonai, seja bem-vindo a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. E hoje é a lição 2 do primeiro trimestre desse novo ano de 2025. Olha, pessoal, a revista maravilhosa, ó, Em Defesa da Fé Cristã, lição 2. Hoje é 12 de janeiro de 2025, o dia da revista. Estou passando um mês adiantado. Somos cristãos. Texto áureo, verdade prática, dessa linda revista aqui, ó. Você não pode perder, fica até o final, tá bom? Vamos para a aula. Texto áureo. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se converte a Deus. Esse é o texto áureo. Verdade prática. Cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo, ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos. Ou seja, o cristianismo é uma religião de comunhão com Deus. Não uso e costume. Pode isso na minha igreja, pode aquilo, barba é pecado, cortar cabelo é pecado. Os usos e costume não pode substituir a religião verdadeira. A religião verdadeira é Deus e o homem e Deus, a carta de Deus para o homem, a palavra de Deus. Então, e hoje nós vamos ver que o povo do tempo de Jesus estava confundindo religião com cultura, com ritos, com usos e costumes. Os judeus queriam implantar o sábado no meio do povo de Deus. Os judeus queriam tirar as carnes de porco do meio do povo de Deus. Sabemos que a carne de porco não é saudável, mas também não é por causa disso que leva ao pecado, que a pessoa que come está em pecado, não. Certo? Então não se pode perturbar a fé daqueles que têm em Jesus Cristo com ritos e costume, ou seja, com usos e costumes. A leitura bíblica em classe está lá em Gálatas, capítulo 2. Para quem não tem Bíblia, leia capítulo 2. Introdução. A igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico ético, visto que a jornada da história da igreja começou em Jerusalém. Jesus iniciou a igreja em Jerusalém. Quem aceitou Jesus? Os judeus. Só que os judeus tinham seus usos e costumes da lei de Moisés. E aí é onde começou a complicar. Por isso que o nome da revista diz assim, ó, somos cristãos. Por quê? Não somos da lei de Moisés. Não somos judeus. Não somos judaizantes. O que é judaizante? Aquele que pratica ritos e costumes judaicos da lei de Moisés. Então, qual era o problema que estava acontecendo aqui no seio da igreja primitiva? É que os irmãos que aceitaram a fé, eles eram seguidores de Moisés. Então, eles guardavam o sábado, não podia comer carne de porco, não podia fazer certas coisas, tinha que circuncidar. O que é circuncisão? É cortar a pelinha do prepúcio, do pênis. Aqui no Brasil chama de fimose. No tempo da Bíblia, chama de circuncisão, é cortar a pelinha do órgão genital do homem, como pacto de Deus. E aqui no Brasil chamam de fimose. Então os judeus, eles diziam assim, quem aceitar Cristo tem que circuncidar, tem que guardar o sábado, não pode comer carne de porco. Eles queriam trazer a regra da lei para o novo cristianismo de Cristo. Aí é por isso que entra a revista. Somos cristãos e não judeus. Judaísmo é uma religião. Cristianismo é outra religião. Islamismo é outra religião. Essas três maiores religiões do mundo se basearam em Abraão. A primeira religião do mundo, judaísmo, baseou-se em Abraão e Moisés. A segunda maior religião do mundo, cristianismo, baseou-se em Abraão e Cristo. A terceira maior religião baseou-se em Abraão e Maomé.
O objetivo da reunião foi discutido lá em Jerusalém que quem seguia a Cristo não está debaixo da lei de Moisés, das normas, dos ritos, dos costumes judaicos de Moisés. Moisés implantou algumas leis, costume, regra, pode isso, não pode aquilo, quem matar, morra, quem adulterar, morra, quem trabalhar no sábado, morra, quem adulterar, ser apedrejado. Moisés colocou essas leis, essas regras por Deus. Mas aí quando veio Cristo, aí diz, a letra mata. Quando diz a letra mata, não é a letra do conhecimento, é a letra que é a lei de Moisés. Quando a Bíblia diz a letra mata, quer dizer o quê? Que a lei de Moisés mandava matar. Adulterou, morra. Trabalhou no sábado, morra. Então a letra mata, mas o Espírito, que é Cristo, que é a graça, vivifica. Título da circuncisão. Barnabé era judeu. Todos os judeus tinham que circuncidar. Quem inventou a circuncisão foi Abraão, através de Deus. Deus falou, Abraão, eu quero que você circuncida, eu quero que Isaac, Jacó, todo primogênito macho tem que circuncidar. Jesus também foi circuncidado, foi apresentado lá no templo, entendeu? Circuncisão é um pacto dos judeus para Deus, que é a operação da fimose masculina. Tendência judaizante no início da igreja. O espanto do apóstolo. É isso aí. O povo queria trazer costume da lei de Moisés no cristianismo. Porque os judeus guardavam o sábado. Mas quando eles aceitavam Jesus, eles continuavam guardando o sábado. Como guarda até hoje judeus ortodoxos e judeus messiânicos. O que é judeu ortodoxo? Aquele conservador da lei. O que é judeu messiânico? É aquele que segue a Cristo. Ele é judeu, tem o judaísmo, mas ele crê em Jesus Cristo. Dá o nome de judeus messiânicos. E Paulo ficou admirado, porque os irmãos, não, Paulo, quando a pessoa aceita Jesus, ele tem que continuar guardando o sábado, ele tem que se operar da fimose, da circuncisão. Circuncidão, ele não pode comer carne de porco. Então ele estava trazendo o costume de Moisés no cristianismo. Aí Paulo ficou nervoso. Quem eram os judaizantes? O termo judaizante vem do verbo grego, quer dizer viver como judeus, adotar costumes, ritos judaicos. Aquele que vive como judeus é um judaizante. Professor, o que é um judaizante? É aquele que vive como judeus, aquele que tem rito, que tem norma, que tem costume da lei judaica. O clima de tensão, não é necessário muito esforço para perceber que Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante de demais apóstolos. Então os judeus estavam pressionando Paulo a mandar os irmãos guardar o sábado, a não comer porco, a fazer circuncisão, trazer o uso e costume da lei de Moisés. É o que hoje acontece. Não, pastor, quando a pessoa aceita Jesus, ela não pode mais cortar o cabelo, não pode mais cortar o cabelo da perna, não pode mais usar calça, não pode mais cortar o cabelo do homem, o homem pode ter mais cabelo comprido. Então isso aí é uso e costumes do mundo, que a gente coloca na igreja como bom costume, mas o bom costume ele não garante a salvação. Quem tem caráter usa o bom costume, mas os bons costumes não trazem o caráter. A tendência judaizante hoje, o mesmo evangelho. O evangelho é um só, não há dois evangelhos, de Pedro e de Paulo. O evangelho de Pedro e de Paulo é um só, meu irmão. Tem negócio de o evangelho da graça e o evangelho da lei. Porque a lei de Moisés fala que se adulterar vai morrer. Porque na lei está dizendo se trabalhar no sábado vai morrer. Evangelho da lei e evangelho da graça. Dois evangelhos? Não. Só existe um evangelho. Evangelho de Jesus Cristo. Inclusive eu ensino os irmãos.
quando vocês forem mandarem abrir a Bíblia, não diga assim, Evangelho de Lucas, Evangelho de Mateus, Evangelho de João, porque o Evangelho não é de Lucas, não é de Mateus, não é de João. Então, certo dizer é, abra vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Entendeu, pessoal? Abra vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, João. Então o Evangelho não é de Mateus. Tem muitos irmãos que dizem, abre a Bíblia no Evangelho de Mateus. Não, o Evangelho não é de Mateus. O Evangelho é de Jesus Cristo. Então abra vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Gostaram? O perigo da doutrina judaizante. O apóstolo vive tudo isso em dois. Então é uma só religião, cristianismo. Judaísmo e cristianismo não é a mesma coisa. São duas religiões diferentes. Veio do mesmo pai na fé Abraão, mas judeus creem em Moisés, cristãos creem em Cristo Jesus. A salvação não está em Moisés, está em Cristo. A salvação não está em guardar os preceitos de Moisés, os costumes, os ritos, as leis que Moisés fez. A Bíblia diz, mudando-se o sacerdote, necessariamente também se faz mudança de lei. Já leu isso aí? Lá em Hebreus, mudando-se o sacerdote, necessariamente também se faz mudança de lei. O sacerdote no tempo de Moisés era Arão, era uma lei. Mas no novo sacerdote, Jesus Cristo, é outra lei. É outro rito, é outro costume. Qual é a prática do Evangelho? Amar o inimigo, perdoar, ajudar o pobre, não cobiçar, não pecar, perdoar. Isso é o costume do Evangelho. Práticas judaizantes atuais. Ah, tem gente que usa sofá, né? Chofá, dentro da igreja. Pom... Já viu aquele chofá? É um chifre de carneiro, de boi, sei lá. Aí eles apertam como se fosse um rito judaico. Eles se vestem de roupa branca, né? Tem alguns pastores que se vestem de roupa branca, põem o talit branco. E eu estou na lei de Moisés. Nós, cristãos, não estamos na lei de Moisés. Estamos em Cristo. Não tem nada a ver de Moisés. Ah, mas a Bíblia diz... Não, meu irmão, os judeus têm suas religiões. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. Eu não sou contra os judeus. Eu admiro, pelo contrário, é um povo de Deus. Mas eles creem em Moisés, seu líder. Eles não creem em Cristo. Cristão tem como líder Cristo. Judeus têm como líder Moisés. A salvação não é de Moisés. A salvação é de Jesus Cristo. Não foi Moisés que morreu na cruz. Ele deixou uma lei temporal, que Jesus mudou a lei e colocou atemporal agora. A lei era transitória, passageira, agora a lei é permanente. O nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. Tá bom, pessoal? Então não traga nada do judaísmo para a igreja, não. Isso é judaizar a igreja. Trazer chifre de animal, vestir o talit branco, vestir roupa branca, usar a arca de Noé, a arca da aliança, usar métodos do tabernáculo, pão do propiciatório, candelabro, arca da aliança. Tem gente que coloca a arca da aliança no púlpito, que é para representar a presença de Deus. A arca da aliança hoje é a palavra de Deus. Deus está presente, segundo os judeus, quando a Bíblia é ensinada ou pregada. Não é a arca da aliança que vai trazer a presença de Deus, não é os querubins, não é o maná, não é nada de Moisés, não, pessoal. Não traga coisa do judaísmo para a igreja de Deus. É errado.
Jesus não trouxe nada de Moisés. Pelo contrário, ele aperfeiçoou o que Moisés falou. Entendeu? Alguma dúvida aí? Escreva no comentário. Pastor, estou na dúvida aqui. Judeus e gentios. Quando o gentio aceitava o judaísmo, tudo bem. Quando o gentio aceitava o cristianismo, aí é Cristo. Aí não precisa da lei de Moisés, guardar o sábado, não comer carne de porco. Pessoal, vou ser bem sincero, sobre a carne de porco, eu como? Não. Por quê? Porque eu quero ter saúde. Agora, carne de porco é pecado? Não. É imunda para a saúde? É. Faz mal? Faz muito mal. Dá câncer? Dá. Quem come carne de porco, no meu entendimento, é tolo. Tolo, meu irmão. Não é porque Moisés mandou não comer, que também não pode comer. Pode comer, só que é o seguinte, se Deus mandou Moisés não comer, é porque a carne é imunda, meu irmão. Não questão espiritual, de pecar, de transgredir a lei de Deus, não. Questão da saúde. Deus falou para os judeus não comer carne de porco, não é questão de pecado, não, é questão de saúde. Entendeu? Então tem muitas coisas que é questão de saúde, meu irmão. Não é questão de pecado, entendeu? Conclusão. O resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes, ou seja, Paulo reuniu os apóstolos e falou, pessoal, nós temos que seguir a lei de Moisés ou Cristo? A lei ou a graça? O Antigo Testamento ou o Novo Testamento? A antiga aliança ou a nova aliança? A antiga lei ou a nova lei em Cristo? É Moisés ou é Cristo que nós temos que seguir? Aí todos os apóstolos falaram, não, é Cristo. Aí Paulo, então fala para os judeus parar de introduzir o costume judaico no meio do cristianismo. Eles estão obrigando os gentios que aceitam o cristianismo a guardar o sábado, senão não é salvo, a não comer carne de porco, senão não é salvo, a fazer o rito de Moisés, a lei de Moisés. Entendeu, pessoal? Então, meu irmão, é isso que ficou esclarecido para os judeus. Somos cristãos. É o nome daqui, ó. Nome da lição, ó. Lição 2. Somos cristãos. Por quê? Não somos judaizantes. Não somos judeus. Somos cristãos. Judeus creem em Moisés. Cristão crê em Cristo. Judeus é da antiga aliança. Cristianismo é da nova aliança. Judeus é do tempo da lei. Cristianismo é do tempo da graça. Judeus creem em Moisés, o grande profeta e libertador. Não estão errado, mas é a religião deles. Cristianismo, o nosso profeta é Cristo. Então não é que os judeus estão errados, condenados, não. É o ponto de vista dele, é a religião deles, baseada em Moisés. Os judeus não creem em Jesus Cristo, que é Salvador. Você pergunta para um judeu, Jesus é Salvador? Não. Quem é Jesus? Foi um homem qualquer que nasceu, morreu e não ressuscitou. Olha que absurdo que os judeus ensinam que é Jesus. Que Jesus foi simplesmente profeta, igual Moisés e Elias, e morreu, mas não ressuscitou. Para os judeus, a ressurreição de Cristo é uma mentira. Não houve ressurreição. Então, o nome da revista é Somos Cristãos. Creem em Cristo. Judeus não creem em Cristo. Creem em Moisés. Eles têm Moisés acima de Cristo. E nós cristãos temos Cristo acima de Moisés. Eu vi uns judeus pessoalmente dizendo assim, o Novo Testamento veio para complicar o Antigo Testamento. Então, judeus não são cristãos. Quando os judeus aceitam Cristo, eles se tornam judeus messiânicos. O que é um judeu messiânico? É um
cristão. Judeu cristão é um judeu messiânico, aceitou o Messias, aceitou Cristo. Mas a maioria dos judeus não são messiânicos, são judeus ortodoxos, conservadores da lei de Moisés. Então eles ficam com Moisés e nós ficamos com Cristo. Tá bom, pessoal? É por isso que a revista está dizendo, somos cristãos. Nós ficamos com Cristo e eles ficam com Moisés. Tá bom, pessoal? Essa é a lição 2. A próxima lição é a 3. Deus abençoe. Se inscreva no canal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em teologia, ministro aula teológica há 25 anos em São Paulo. E eu ministro os cursos básico, médio e bacharel. Se você quiser fazer o curso de teologia comigo, aqui ó, 20 livros é o curso básico, 40 é o bacharel. Teologia, cristologia, pneumatologia, ó. Todos esses livros tem prova, tem diploma, tem credencial. Vocês vão ser abençoados. Tem videoaula. Cada livro desse tem videoaula. Pastor, tem videoaula? Tem. Como eu vou assistir? Aqui no canal do YouTube. Você compra os livros, assiste a videoaula, faz uma prova e recebe o diploma em casa. Tá bom, pessoal? Se forma em teologia. A Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. Aí você diz, pastor, eu quero anel. Olha aí, ó, tem anel. Anel fino e anel grosso, ó. Tá bom, pessoal? Se você quiser anel de teologia, me chama no WhatsApp, aqui embaixo na descrição você clica, me chama, fala, pastor, eu quero comprar um anel, pastor, eu quero comprar os livros de teologia, ou pastor, eu quero abrir uma extensão, um núcleo teológico na minha igreja. Aí eu mando os livros para a sua casa e você dá aula. No final eu mando o diploma. Você diz, não, pastor, eu quero abrir uma própria escola. A gente vende franquia. Tá bom? Eu estou aqui na escola, ar livre, ó. Aqui é a escola. A escola, o escritório é lá em cima, ó. Aqui é a entrada da escola, ó. Bom, pessoal, Shalom Adonai.